Cuidado como você escolhe o seu professor de yoga, né? Ou sua professora. Esse final de semana eu tava dando aula no Ibirapuera e aconteceu um fato bem chato. Tinha terminado a aula, tava conversando ali com os alunos e chegou um homem falando que era professor de yoga, trouxe uma pastinha, falou que ele era certificado pela Índia, mostrou a vertente de yoga que ele dava que ninguém conhecia, do mestre tal. Aí trouxe os outros mestres, né? Iyengar, esse aqui é Krishna, tudo impresso assim, numa folhinha de plástico. E deu essa aula aí, metade ele falava em português, metade ele falava em sânscrito, porque ele estava mostrando um domínio excelente do conteúdo do yoga. Falou que praticou Ashtanga e que ele podia demonstrar as posturas difíceis se a gente quisesse, enfim. E a gente ali, né, dando uma atenção, mas ele convidou a gente para uma aula no final de semana que vem, gratuita, para conhecer o trabalho dele, né, dessa certificação do governo da Índia. E aí, num dado momento, eu falei, que legal, eu também sou professora, né, e gostaria muito de conhecer seu trabalho, mas eu não moro aqui em São Paulo. E quando eu falei que eu também era professora, né, ele já entrou num modo ali que ele tava perguntando para cada um por que a gente praticava yoga. E quando ele me perguntou, eu falei, eu não tenho muito um porquê, né? Yoga é minha vida, é meu propósito, é meu dharma, eu pratico porque é simplesmente algo que me faz muito sentido, né? E aí ele falou assim, se é yoga é sua vida, é seu dharma, é seu propósito, você é professora, fala então os 10 yamas e niyamas. Aí eu falei assim, o quê? E aí eu falei, como assim, né? Ele falou assim, fala então. Eu falei assim, eu não preciso provar pra você que eu sei os yamas e niyamas, né? Aí ele falou assim, eu acho que você não sabe. E aí eu fiquei, sabe aquelas situações que você fica meio sem reação? E aí ele entoou em sânscrito, né? Os yamas e niyamas foi falando ali. E aí eu fiquei de cara, porque ele terminou e falou assim, é bem fácil, você consegue. E aí a gente nesse momento falou assim, pode ir embora, né, pra esse cara aí. E ele tinha pego o contato de um amigo meu, depois ele até mandou uma mensagem falando, leva sua amiga professora pra ela aperfeiçoar o conhecimento dela. Mas assim, foi algo tão absurdo, que eu fiquei pensando como é que uma pessoa dessa, né, tem capacidade, tem condição de conduzir alguém sem esse mínimo de amorosidade, ou falando dos yamas e niyamas, né, que ele tanto bateu nessa tecla, de ahimsa, não violência, né? Isso vem muito desse lugar aí de que o conhecimento ele traz muita soberba, muito orgulho, né? O conhecimento ele tem que estar acompanhado de uma amorosidade, tem que estar acompanhado do amor, tem que estar acompanhado do nível prático, né? Não adianta você saber recitar o sânscrito inteiro se você não tem a mínima sensibilidade de falar com a pessoa que está ali na sua frente, né? Empatia. Então, eu realmente achei um gesto de violência muito grande que me surpreende vindo de um professor de yoga que de fato sabia o que ele estava falando, porque o conteúdo ali que ele estava trazendo, né? Realmente ele sabia o que ele estava falando, mas de um jeito, assim, de uma maneira que, sabe? E se eu não tivesse ainda os yamas e os niyamas na cabeça, né? O meu yoga é menor do que o de alguém, né? Que régua é essa que ele traz para trazer esse parâmetro aí e tentar me diminuir, assim, entrar nesse modo competitivo? Isso de maneira alguma é yoga, né? Que, aliás, o significado da palavra yoga, um deles, né? Que vem do yud, né? A raiz, é união. Então, muito cuidado em escolher o seu professor, a sua professora, para te orientar nesse lugar aí em que muitas vezes a gente acessa a vulnerabilidade, né, com alguém que não carrega empatia e amorosidade no coração. E é isso, seguimos na caminhada. Então, uma ótima semana. Namastê.